A fotossíntese é um processo bioquímico que tem como objetivo formar glicose, produzir glicose, tudo bem? É um processo que é bem conhecido aí, né? A gente sabe que ocorre principalmente nas plantas, né? Mas não só nelas. Mas a fotossíntese é um processo muito importante, porque ela vai produzir a glicose, né? Açúcar, e então ela vai basicamente produzir alimento, né? Não se enganem, não é que ela produz energia, como eu já vi algumas pessoas confundirem. Ela produz alimento, glicose para ser mais preciso. Então a gente vai ver aí que tem todo um processo bioquímico que vai fazer com que a glicose seja produzida. Então aqui a gente tem a equação geral da fotossíntese. Na fotossíntese a gente vai usar o gás carbônico mais a água para produzir a glicose e também vai produzir água e oxigênio, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse processo vendo ele pela equação geral, né? Primeiro, a glicose ela vai ter aí na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono aí ele é muito importante, porque o carbono ele é a base da matéria orgânica, né? Moléculas orgânicas são baseadas em carbono. E esse carbono da glicose tem que vir de algum local, né? De onde vem esse carbono? Esse carbono vai vir justamente do gás carbônico que está na atmosfera, tudo bem? Então, o gás carbônico, né, que vai estar aí na atmosfera, ele é a fonte de carbono que vai acabar compondo a glicose depois. E você vai ter aí, né, também outros componentes, como hidrogênio e oxigênio, que vão vir, inclusive, um pouco também da água, tudo bem? Então a água ela vai ser nossa fonte de hidrogênio e de elétrons, a gente vê isso conforme a gente vê o processo ocorrendo, tudo bem? Agora, para que esse processo todo ocorra, para que essas duas moléculas participem do processo que dá origem à glicose, a gente precisa de energia, né? Essa energia vem justamente da luz, tudo bem? A luz é uma forma de energia e é essa energia na forma de luz que vai vai possibilitar com que esse processo ocorra. Justamente por causa disso que o nome do processo é fotossíntese, né? Síntese é produção, né? Sintetizar é produzir, e foto é luz. Então a gente está produzindo a partir da luz. Não a luz como matéria-prima, mas como fonte de energia, né? É bem interessante porque essa energia na forma de luz, ela só consegue ser captada e utilizada na fotossíntese por causa de pigmentos fotossintéticos, né? Pigmentos, né? Substâncias que vão conseguir captar essa energia. Basicamente a tal da clorofila, que é muito importante para a fotossíntese e é também o pigmento que faz com que as plantas sejam verdes, né? Ela que dá essa coloração verde para os seres fotossintetizantes, como as plantas. O resultado final desse processo é a glicose, né, que é muito importante, como eu já disse, a glicose é alimento, e ela vai ser utilizada pela planta para produzir energia através da respiração celular, que é outro processo bioquímico. Então essa glicose vai ser muitas vezes utilizada para produzir é, alimento e outras formas de para produzir energia, né? Serve de alimento e também serve para produzir outras matérias orgânicas. Também vai liberar água e oxigênio. Tudo bem, esse oxigênio que é liberado na atmosfera e que nós, né, animais, utilizamos para respirar. Né? Esse oxigênio, então, ele é muito importante. E é bem interessante salientar que esse oxigênio, muitas vezes as pessoas podem confundir. E achar que esse O2 vem aqui do CO2. Pode ser meio intuitivo pensar assim. Mas a gente vai ver ao longo do processo que esse oxigênio aqui, ele vem, na verdade, das moléculas de água. Ele vem do H2O, tudo bem? É a partir daí que o oxigênio é formado, é a partir do H2O, tá? Então vamos dar uma olhada agora, passando pela equação geral, vamos dar uma olhada nesse esquema geral da fotossíntese. Esse esquema aqui, ele dá uma visão geral sobre o que é a fotossíntese. E a gente vai dividir ela em duas fases, tudo bem? A fase fotoquímica e a fase bioquímica, né? Como o nome indica, fotoquímica, fotoluz, então é uma fase aí que tem luz envolvida. Enquanto a fase bioquímica não tem luz envolvida. Por isso, muitas vezes a gente vai ver o nome por aí de fase clara e de fase escura. Né? Esse nome não é muito indicado porque pode dar a impressão de que uma acontece de manhã e outra de noite. Não é exatamente assim, né? As duas fases acontecem simultaneamente. A gente vai ver que a fase escura, apesar de não depender diretamente da luz, ela depende da fase clara para acontecer. Sem fase clara, a fase escura não consegue funcionar, então uma acaba dependendo da outra. Essa fase fotoquímica, né, ela vai ter o envolvimento da luz, como a gente já falou. A luz do sol vai bater nas folhas das plantas e isso vai ser bem importante para a gente porque
isso vai desencadear dois processos em paralelo. Então a fase clara, né, a fase fotoquímica, ela vai ocorrer aí em dois processos simultâneos, tá? Então, quando a luz bate na folha, ela vai bater na clorofila e na água, tudo bem? Então, primeiro eu vou falar desse processo que envolve a água, e depois eu volto para esse processo que envolve a clorofila. Quando a luz bate na folha, ela vai desencadear um processo na água, né? Que é a tal da fotólise da água, tá? O que é a fotólise da água? Foto é luz, lise na biologia é quebra. Então estou tendo quebra. Quebra do quê? Da luz? Não, é a quebra da água através da luz. A luz quebra a molécula de água, tudo bem, nesse processo de fotólise que ocorre nas plantas. Então, essa quebra da molécula de água vai gerar pra gente o quê? A molécula de água é o H2O. Então eu vou ter aí hidrogênio, oxigênio. E é justamente isso que eu gero a princípio. Eu gero oxigênio, tudo bem? E esse oxigênio é interessante porque ele vai ser liberado na atmosfera, né? Vai ser liberado. E aí é que a gente volta para aquele ponto em que o oxigênio gerado na fotossíntese vem da água, tudo bem? Lógico, né? Uma molécula de água tem só um oxigênio, né? Para formar uma molécula de gás, oxigênio, que é o O2, eu preciso de duas de água. Mas aqui eu não me preocupei tanto em balancear essas relações químicas, né? Eu estou só apontando aí o que gera o que. E bem, fora o oxigênio, eu vou ter o hidrogênio. Esse hidrogênio está aqui. Mas se vocês repararem bem, eu coloquei aqui o sinal de positivo nele, porque ele vai perder um elétron, né? Lembrando que o elétron tem carga negativa. Quando o hidrogênio perde o elétron, ele tem a sua carga positiva, tudo bem? Então eu tenho aqui o meu hidrogênio positivo, né, o meu cátion, e eu vou ter aqui esse elétron, tudo bem? Esse elétron aqui, não esqueçam dele, depois a gente vai falar dele, mas só depois. Vamos se virar um pouco aqui para o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai se ligar com uma outra molécula chamada NADP, tudo bem, que é um transportador de hidrogênio. Esse NADP, ele vai acabar participando desse processo aqui de fotofosforilação acíclica, que eu já vou explicar, tudo bem? Mas o NADP, ele participa desse processo e nesse momento que ele vai ser possibilitado a ele se ligar com o H e ele vai formar então o NADPH, o NADP mais o H. E esse NADP é uma molécula que vai participar desse processo aqui da fase bioquímica, tudo bem, que é o ciclo de Calvin. Mas aí, por enquanto, a gente não precisa se preocupar nisso. O que a gente precisa saber? Que, retomando, a fotólise da água ocorre na fase fotoquímica. Essa fotólise da água quebra a molécula de água, né, gerando aí o oxigênio, ou melhor, o gás oxigênio, gera também um cátion de hidrogênio e um elétron. E esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar ao NADPH e vai então formar um componente que vai servir para ser utilizado na fase bioquímica, tá? Esse elétron aqui, de novo, não esqueçam dele, a gente já retoma ele. Vamos então para o outro processo, que é o processo que envolve a clorofila. Quando a luz bate nas folhas das plantas, essa luz vai incidir sobre a clorofila, que, como a gente já falou, é um pigmento fotossintético. Quando isso acontece, vai ser desencadeado um processo chamado de fotofosforilação. Pode parecer um nome bem complicado, mas ele está dizendo exatamente para a gente o que acontece, tudo bem? Fosforilação é um processo de dar um fosfato para uma molécula. Eu vou dar um fosfato para uma molécula. Então, alguma molécula vai ser fosfatada, vai ser fosforilada, melhor dizendo, vai receber um fosfato. Que molécula é essa? Vamos falar então do ATP. Vocês já devem ter ouvido falar do ATP. O ATP é uma molécula que tem esse nome porque é uma abreviação de adenosina trifosfato. Ou seja, uma molécula de adenosina, né, que é um nucleosídeo, não vem ao caso aqui ficar falando muito dela, mas essa molécula de adenosina, ela vai ser ligada a 3 fosfatos, por isso que ela é chamada de trifosfato. Mas como que. Qual a importância do ATP, né? Ela é a moeda energética dos seres vivos. Nela é armazenada energia. Os seres vivos produzem energia e armazenam muitas vezes na forma de ATP. Mas como é que funciona isso? Vamos esquecer o ATP por um momento e falar do ADP, tudo bem? Que é a adenosina difosfato, né? Então é a adenosina ligada a 2 fosfatos, como vocês podem ver aqui, né? Esse ADP ele pode se juntar com um fosfato inorgânico, né? Um fosfato que não está numa molécula orgânica. Esses dois caras podem se juntar, né? A adenosina difosfato se ligar com esse fosfato inorgânico e formar um ATP. Mas o que é interessante, eles teriam que fazer uma ligação aqui entre eles, né? Essa ligação demanda energia para ser feita.
Então, essa energia vai ser armazenada nessa terceira ligação com o fosfato. Então, a adenosina de fosfato mais o fosfato inorgânico mais energia podem formar o ATP, tudo bem? Isso é um processo de fosforilação, ou seja, eu estou dando um fosfato para o ADP para ele formar ATP, tá? Então, o que é interessante? Lá na nossa fotofosforilação, o ATP vai ser formado, porque eu vou fosforilar o meu ADP, tudo bem? Só que isso demanda energia, né? Ora, essa energia vai vir da onde? Vai vir da luz, tudo bem? E por isso que é fotofosforilação. Eu vou fosforilar uma molécula através da energia advinda da luz. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, todo esse processo de fotofosforilação, só para não deixar vocês perdidos, né? Ele vai ocorrer na membrana do tilacoide, né? A fase fotoquímica vai rolar ali na membrana do tilacoide. E só para vocês não ficarem muito perdidos, o que é o tilacoide? Nas folhas, você vai ter as células vegetais, né? As células vegetais que vão ter aí suas organelas, vai ter seu núcleo, vai ter suas mitocôndrias, seu retículo endoplasmático e vai ter uma espécie de organela muito importante que é o cloroplasto. O cloroplasto é uma bolsa, né, que vai ter dentro dele estruturas menores, bolsas ainda menores, chamadas de tilacoide. Na membrana desses tilacoides que estão dentro do cloroplasto, né, aliás, cloroplasto, plasto é uma bolsa, né? Então, o cloroplasto é um plasto de clorofila, né? Dentro do cloroplasto que você tem os tilacoides e na membrana dos tilacoides é que você tem a clorofila. A clorofila vai estar na membrana do tilacoide e por isso que esse processo vai ocorrer na membrana do tilacoide. E é lá que vai ocorrer a fotofosforilação, a formação do ATP, né? Lembrando, com a utilização da luz do sol como fonte de energia. O que é interessante para a gente? Essa fotofosforilação ela pode ser cíclica ou acíclica. E as coisas aqui podem ficar um pouco mais complexas. Eu tenho um vídeo só sobre fotofosforilação cíclica e acíclica. E se você quiser entender o processo com detalhes, dá uma olhada nesse vídeo. Agora, explicando brevemente o que acontece, é o seguinte. Como é que funciona a fotofosforilação? Quando a luz do sol bate na clorofila, um elétron salta da clorofila. E quando ele retorna para a clorofila, ele libera energia que vai ser usada para formar o ATP, que nem a gente falou. Então, de novo, a luz bate na clorofila, a clorofila faz com que o elétron salte, esse elétron está energizado, e essa energia do elétron ela é dissipada quando ele retorna para a clorofila. Essa energia que foi dissipada pelo elétron retornando à clorofila é utilizada na formação de ATP. Só que o que acontece? Se essa clorofila faz com que o elétron salte e esse elétron retorna à clorofila, né? O elétron salta e volta, salta e volta. É um ciclo, né? Então você tem uma fotofosforilação acíclica, tudo bem? Só que às vezes esse elétron salta da clorofila, salta dela e vai para outra clorofila. Então quando esse elétron passa de uma clorofila para outra, você não tem mais o ciclo, né? Então você tem uma fotofosforilação acíclica. É um processo bem parecido, só que num caso o elétron faz um ciclo, salta da clorofila e retorna para a mesma. Na acíclica, ele salta e vai para outra clorofila. Então uma fotofosforilação não cíclica, tudo bem? Se você estiver um pouco atento, você vai notar que na fotofosforilação cíclica, o elétron salta de uma clorofila para retornar para essa mesma clorofila. Enquanto que na fotofosforilação acíclica, o elétron salta de uma clorofila para outra. Então essa primeira clorofila vai ficar com um elétron a menos, o que é bem problemático. Esse elétron precisa ser reposto. E é aí que entra o elétron gerado pela fotólise da água. Ele vai ser utilizado para repor o elétron perdido pela clorofila da fotofosforilação acíclica. Então a gente pode ver aqui que esses dois processos são diferentes, mas eles estão interligados. A fotólise da água e a fotofosforilação. Nesse caso, especificamente, a fotofosforilação acíclica. Caso você queira entender melhor como que isso ocorre, dá uma olhada no meu vídeo sobre fotofosforilação. Ambas produzem ADP, ambas produzem ATP, tá? Só que só a cíclica vai ajudar na formação do NADP. Se você quiser entender isso melhor, veja o vídeo em que eu falo só sobre fotofosforilação, tudo bem? Mas ambas produzem ATP, e esse ATP vai ser utilizado na fase bioquímica, né, na tal da fase escura.
Vamos evitar esse nome fase escura, né? Mas então, essa fase bioquímica, ela vai rolar justamente no estroma, que é não o tilacóide, mas é a região ainda dentro do cloroplasto, né? Ainda dentro do cloroplasto, mas não dentro do tilacóide, aqui fora, tudo bem? Então, nesse estroma vai rolar um processo químico chamado ciclo de Calvin, tudo bem? O que vocês precisam saber sobre o ciclo de Calvin? Vocês precisam saber que o ciclo de Calvin vai usar o NADP, tudo bem? Ele vai utilizar o ATP, né? E ele vai também utilizar uma enzima que já está ali, já está presente. Essa enzima chamada rubisco, ela é bem importante porque ela incorpora o CO2. Olha só, finalmente o CO2 aparece, né? O gás carbônico ele vai ser incorporado, ele vai ser absorvido pelo ciclo de Calvin graças a rubisco. E aí vai rolar todo um processo químico que vai utilizar tudo isso para produzir uma molécula chamada 3-PGA, que na verdade a gente pode chamar de 3-fosfato, né, fosfato com pH, 3-fosfoglicerato, perdão. 3-fosfoglicerato. Essa molécula 3-fosfoglicerato, ela tem 3 carbonos, tudo bem? E essa molécula com 3 carbonos, elas vão se juntar para formar uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose. Como vocês podem ver, a glicose tem 6 carbonos. Então vocês precisam saber do ciclo de Calvin que ele usa os elementos formados na fase clara, né, o NADPH e o ATP, e também vai utilizar rubisco para incorporar o gás carbônico, eles vão incorporar vários gases carbônicos, aqui eu representei só um, né, mas eu não estou balanceando os processos, como eu já disse. Essa rubisco captura o CO2 e, com a utilização dos outros elementos, vai formar o nosso fosfoglicerato, que vocês não precisam se preocupar com esse nome, eu estou só explicando, e esse cara vai possibilitar a formação da glicose, tudo bem? Fotossíntese é isso. Se vocês quiserem ter uma noção um pouco melhor, principalmente de fotofosforilação e como ela ocorre, deem uma olhada no meu vídeo só sobre fotofosforilação, e também eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais do ciclo de Calvin para quem tiver curiosidade. Vou falar um pouco também sobre planta C3 e C4 lá, mas fotossíntese é isso. Aqui eu tenho um grande resumo do que é a fotossíntese, espero que seja de vocês e não deixem de estudar.